Nós já temos algumas perguntas da internet, mas antes eu vou chamar o companheiro Éder Queiroz, que está aqui no auditório, para fazer uma pergunta. Agora você arrumou um colete amarelo mesmo. Bom dia, Rui, bom dia aos companheiros aqui, né? Bom dia. Eu coloquei o colete amarelo, foi laranja semana passada e eu tinha lá o laranja, né? Trouxe aqui também um colete vermelho. É simbologia, né, gente? Na realidade, tudo é simbologia. A gente tem aí... CUT tem esse material aí à vontade, esse colete vermelho. Pode tirar o nome de colete, é tudo simbologia. Essa semana nós vivemos aí uma semana meio Gotham City, né, no Brasil. O comissário Gordon, né? Que aí Marco Aurélio dando uma de comissário Gordon, vendo que o Batman tem razão, é honesto, é herói que quer salvar mesmo. No caso, Lula. Meio teatral, esse filme todo. Nós tivemos aí... Então, Lula fica como fosse o Batman e o Robin seria o Haddad, né? Puxa, Batman, é mesmo? Eles são golpistas. É meio tudo teatral. Mas tem uma coisa séria no meio de tudo isso, né? Que eu temo também, que seria como foi feito, o Rui acabou de falar aí, que esses governos internacionais querem a cabeça de Lula, nós sabemos disso. E eles entregaram Muammar Gaddafi, Saddam Hussein, outros governos, né? E para o povo linchar. E a gente sabe que não foi o povo, um povo que linchou ali, não foi um povo de esquerda, não foi um povo... Foi o quê? Foi esses fascistas, o povo que apoia o fascismo. Isso pode acontecer com o Luiz Inácio Lula da Silva. A CUT, o PT, está, vamos dizer assim, moscando, vou falar uma palavra popular, moscando, né? Eles podem pegar Lula a qualquer momento, levar para qualquer... vamos tirar aqui de Curitiba, porque esse movimento de Curitiba está salvando a vida do Lula, é uma pressão para salvar a vida do Lula, tem que ser feito sim. Nós temos que ir dia 1º de janeiro, agora, lá fazer o Réveillon com Lula, Natal com Lula, estarmos com Lula e acabou. O problema é, e depois, Lula corre o risco grave e eminente de ser atacado e de ser linchado por forças ditas populares, fascistas, ou seja, nada popular. Podem armar um golpe para falar, está vendo? Isso que os americanos querem, isso que o imperialismo quer. Você concorda, Rui? Muito obrigado. Concordo. A situação dele é perigosa lá. Sem dúvida nenhuma. Márcia C. pergunta: como entendeu o ataque da Polícia Federal ao escritório de advocacia que defende o Adélio Bispo? Não é um estado de exceção? O que o establishment golpista pretende? Quem apontará como patrocinador da defesa? Estado de exceção faz tempo já, né? Todo o processo, desde do chamado processo do Mensalão, revela o estado de exceção. Na época do Mensalão, isso não chamou muita atenção porque a campanha anticorrupção era muito forte e até o pessoal do PT ficou intimidado, né? Sempre é bom lembrar isso daí para as pessoas terem presente o que aconteceu. Eu lembro que quando começou a formação da Frente Brasil Popular e tudo mais, a mobilização contra a derrubada do governo da Dilma, a gente falava que tinha que pedir a liberdade do Zé Dirceu, criava um clarão em volta da gente. O pessoal até se escondia de ouvir falar o nome do Zé Dirceu. Felizmente a coisa foi sendo modificada, né? Mas aí é que está. É um problema, porque uma boa parte da esquerda ela não tira as conclusões do que está acontecendo. Esse aqui é o problema. Por exemplo, prendem um governador que nem o Pezão no meio do mandato, no exercício da função. Isso não é normal. Não é, isso não é Estado de Direito de nenhum tipo. Prenderam um senador do PT sem autorização do Congresso. Prenderam um monte de gente arbitrariamente, passaram por cima dos direitos de um monte de gente. Nós vivemos numa selvageria total. O que eu acho que duas coisas levam a população a se confundir. A esquerda, né? Não a população.
população fica um tanto quanto alheia disso daí, não entende nada. Primeiro que as lideranças da esquerda não denunciam isso daí energicamente. As denúncias são extremamente fracas, né? E segundo, que muita gente acha que, como eles vêm assim, uma hora pega um deputado ali sobre acusação de corrupção, outra hora pega o outro, então parece que é uma coisa localizada, quando na verdade é um funcionamento generalizado do regime político. Esse que é o problema, né? Sem dúvida, toda a investigação policial, judicial no Brasil, ela está toda dominada por arbitrariedades. E agora vai se intensificar, né? Não vai demorar muito, não, para a coisa adquirir um caráter geral. Bom, o Bolsonaro, as contas do Bolsonaro foram aprovadas quando tinha irregularidades flagrantes, é tudo irregular. É tudo ilegal, é tudo arbitrariedade, né? Agora, o que eu acho interessante é que há setores, né, que são crescentes que querem reagir. Eu acho que a importância da discussão é esclarecer cada vez mais esses setores que querem reagir. Vai nesse sentido a pergunta do Marcelo Alves, que diz o seguinte: prezado Rui, como motivar a juventude brasileira contra o fascismo? Então, isso daí é uma pergunta que todo mundo faz, né? E a resposta ela não é satisfatória porque as pessoas querem umas fórmulas simples para fazer as coisas. E essas fórmulas simples não existem. Não existe combustão instantânea aí para o movimento operário se levantar. Isso aí a gente não deve pensar assim. É um pensamento muito imediatista. É necessário travar uma luta. É necessário organizar. Isso daí requer, né, um gasto de tempo e de trabalho. Então, por exemplo, se você forma um comitê, vai no bairro popular determinado, reúne 10, 15 pessoas, depois essas pessoas começam a reunir 20, 30. Acontece alguma coisa, a intervenção aumenta e assim por diante. Você forma um comitê na categoria sindical em que você trabalha ou na universidade em que você estuda. Vai agrupando as pessoas, vai fazendo um trabalho de esclarecimento, vai convocando para as atividades. Então se supõe que isso daí vai levando a um movimento cada vez maior. Só que muita gente não vê isso. A pessoa gostaria de levar milhões à rua imediatamente. Isso aí é difícil, né? Isso aí é bem complicado. Não funciona assim. Mais uma pergunta do auditório, pelo Lucas. Aqui. Primeiramente, boa tarde. Eu queria falar duas questões. A primeira é por que a base social do PT não expurga a sala direitista que atrapalha as lutas? E a outra questão, eu queria que você comentasse um pouco mais como articular as lutas de minorias com a luta de classes para que esses movimentos lutem contra os golpistas. Olha, uma coisa que a gente tem que entender sobre partidos políticos em geral no Brasil, e o PT é parte disso daí, é que o poder de decisão das bases do PT, dentro do PT, é muito pequeno. A mesma coisa acontece com o PSOL também, né? Mandam aí os deputados, os figurões. São partidos controlados pelos figurões. Essa que é a realidade. Então, a massa de pessoas, eles ficam assim como uma audiência, né? Se o partido toma uma decisão que eles aprovam, eles apoiam mais energicamente. Se não, eles ficam mais de lado. E assim por diante. Um partido ele deveria funcionar através de uma consulta sistemática à base partidária. A base partidária teria que ter um poder de mando igual à cúpula, numa certa medida. Mas isso não acontece.
Isso daí é um problema muito sério e, portanto, a base do partido é obrigada a recorrer a medidas de pressão sobre os dirigentes. Acontece também isso nos sindicatos, muito frequentemente. E eu acho que isso daí é compreendido por vários setores, tanto que há muitos comitês de mobilização. Por que há esses comitês? Porque não há organizações de base para levar adiante uma ação coordenada do partido ou tomar decisões coordenadamente. Isso é um sério problema. O nosso partido, por exemplo, já não é assim, ele funciona sobre a base de organizações de militantes, né? E as decisões importantes são tomadas em congressos e conferências. Tem muita gente que fala, não, o PCO é uma ditadura, mas o PCO é o único partido que tem essa organização de base, que não tem deputado para mandar em ninguém, nem nada. Então esse é um problema, né? A luta contra a direita segue um caminho meio estranho, né? De pressões, de gritaria, de choques. E não é fácil. Tanto que a gente viu, né? A base elegeu uma pessoa do PT de Pernambuco para ser candidato e por pressão de cima tiraram a moça lá, a Raiz, né? E apoiaram um vigarista que é esse Paulo Câmara. Que é uma coisa... Para que um partido de esquerda vai apoiar um político desse? Com relação ao problema das minorias é um modo de dizer, né? O problema da mulher e do negro no Brasil não é um problema de minorias. É um problema, digamos assim, específico, mas não de minorias. E aí tem outras questões que são de minorias. Eu acho que isso daí é um debate que precisaria ser mais bem feito, né? É difícil de fazer porque... Em geral, quando você vai fazer esse debate, você se depara assim com uma... Eu já tive essa experiência em vários lugares. Você se depara com uma atitude de fanatismo do pessoal. É como se você estivesse debatendo com um religioso que não aceita você contestar nada do que está escrito na Bíblia. Eu também já debati com pessoas assim, é complicado, né? E eu, inclusive, conheci religiosos que são bem mais flexíveis do que o pessoal do LGBT, feminismo e racismo. Então, o debate é complexo. O nosso partido, ele incorporou todas essas lutas desde o seu nascimento. Ele nunca... ele não descobriu o problema agora, como muita gente descobriu. Parece que saiu do nada, né, esse problema. O marxismo tem uma longa discussão sobre o problema, a questão do negro nos Estados Unidos, no Brasil. Sobre a questão da mulher, nem falar, né? Nós podemos praticamente dizer que, do ponto de vista mais moderno, foram os marxistas que criaram esse problema da luta da mulher. Eu acho que tudo que o pessoal está fazendo, tudo. Eu acho que uma boa parte do que é apresentado como programa das chamadas minorias é um desserviço. Por exemplo, eu não sou favorável a censurar ninguém. Sou militante de esquerda de 40 anos. Ano que vem eu vou completar meu 40º ano de militância partidária. Então, nunca fez parte da minha mentalidade, nem do meu programa, proibir as pessoas de falarem determinadas coisas. Você pode até chegar a brigar porque alguém falou, insultou, sei lá. Mas você estabelecer uma lei onde a pessoa não possa falar alguma coisa, nunca me passou pela cabeça porque eu sempre entendi, né, eu comecei a militar ainda na época da ditadura militar, que a censura, a tentativa de controlar o pensamento dos outros, era uma coisa da direita e dos militares. Então, por exemplo, eu sou contra esse negócio da linguagem inclusiva, do politicamente correto. Eu acho assim, se uma pessoa quer falar de uma determinada maneira, não tenho nada contra. Mas obrigar outras pessoas a falar de uma determinada maneira, eu não sou a favor. Até porque a nossa função não é obrigar ninguém a fazer nada. A nossa função é mobilizar
esclarecer, organizar as pessoas. Nós partimos do princípio de que o movimento se funda, entre outras coisas, na consciência da pessoa. Então eu posso chegar para uma pessoa e falar, olha, veja bem, tal e tal coisa não é assim, não serve o seu interesse, papapá, e convencer a pessoa. Agora chegar, como eu já vi várias vezes, se começar uma histeria porque uma pessoa falou uma palavra que você não gosta, totalmente contra. Outra coisa, a causa do oprimido nunca vai avançar com botando gente na cadeia. Então, isso é outra coisa que eu sou absolutamente contra. Na esquerda, eu vi aí vários setores que acham que você tem que aumentar a pena, por exemplo, por feminicídio. Primeiro que não vai diminuir minimamente a violência contra a mulher. Se o cidadão vai matar a própria mulher lá, ele não vai ficar pensando no Código Penal, não é? Ele pega o revólver e fala assim, vou matar essa desgraçada, mas deixa eu ver o que diz o Código Penal. Aumentar a pena agora. Não vai acontecer. Tudo isso, o que vai sim acontecer é que muita gente pobre vai parar na cadeia por causa disso. Então, essa é outra coisa errada. Por exemplo, eu sou favorável a ir num bairro, né, criar um grupo de mulheres e criar um sistema de defesa das mulheres contra a violência. Mas botar o cara na penitenciária, não contem comigo, e enquanto a minha opinião fizer parte da maioria do PCO, não contem com o PCO para isso aí. Então nós temos muita divergência. Fanatismo também, não sou a favor. Vamos deixar o fanatismo para os bolsonaristas, malucos. A esquerda tem que ser racional, tem que debater. Outra coisa, nós temos que entender que uma série de coisas fazem parte de uma maneira tradicional da população em geral de pensar. E que você precisa ter paciência para mudar a opinião da pessoa. Assim como eu não posso ir numa fábrica, pegar um operário e, sob ameaça, forçar ele a ser socialista, eu também não posso forçar ele a ser feminista. Por que eu conseguiria fazer com que ele seja feminista, mas não socialista? Não, nos dois casos, eu teria que convencê-lo, por uma série de meios, a ser socialista, a respeitar o direito das mulheres e tudo mais. Você vai, por exemplo, isso daí já apareceu. Você tem uma situação num determinado local de trabalho onde as mulheres ocupam uma posição de inferioridade. Então você faz um movimento, procura convencer as pessoas a aderirem ao movimento, os homens também. Explica. Né? Agora, eu acho que da maneira como a coisa é feita, primeiro revela-se que nós estamos diante de um movimento que vem de cima, não que vem de baixo. Porque só pode passar na cabeça de pessoas que estão acima das outras a ideia de obrigar alguém a aceitar a sua opinião. Segundo, é uma política que leva não ao desenvolvimento da consciência geral do povo, mas a divisões, a confusão. Né? Então, nós temos que ter uma série de restrições a tudo isso, né? Sem falar que há reivindicações muito confusas também. Né? Por exemplo, não é que isso aí seja a maioria, mas é um exemplo de muita coisa confusa que se vê por aí. Eu vi uma faixa numa manifestação, vi uma foto, não estava na manifestação, no Brasil, que falava assim: miscigenação é genocídio. É complicado, né? Então, quer dizer, a miscigenação é uma coisa, é uma corrente majoritária no país. Tudo bem. A gente sabe que sempre houve da parte da classe dominante a tentativa de embranquecer o país. Mas daí você tirar a conclusão de que a miscigenação é genocídio, ou você transpor uma ideia abstrata de que a intenção de pessoas com a miscigenação é acabar com a...
para uma palavra de ordem é um negócio confuso. Então, eu acho que isso daí vem de um ambiente universitário, em geral uma coisa importada, que é mal traduzida para o Brasil, já é ruim no lugar de origem, né? É como a relação entre a língua portuguesa e o inglês. Muitas expressões que o pessoal usa, elas são ruins no inglês, ofendem o ouvido de quem conhece a língua. Aí o pessoal vem e traduz mal essas expressões que são ruins no inglês para o português. Aí ou você se conforma, ou você acaba tendo um AVC de ficar vendo essas coisas, né? Eu acho que o que a gente tem que fazer é conversar com os companheiros, companheiras aí do movimento feminista, no movimento negro, e primeiro discutir as coisas com serenidade. Eu acho que ficar gritando, fanatismo, histeria, não contribui em nada, né? Segundo, discutir claramente um programa, né? Nós temos um programa sobre essas questões, muito bem definido. Por exemplo, nós temos que discutir, em primeiro lugar, qual é a relação real que existe entre a luta pela emancipação de todos, que é o socialismo, e a luta pela emancipação de uma parte, que é a emancipação da mulher, a emancipação do negro, etc. e tal. Você tem que ter bem equacionado esse problema, essa relação, né? Aí tem preconceitos, por exemplo, eu já fui confrontado com gente que falava assim: a esquerda acha que não tem que lutar pelo problema da mulher, que só o socialismo. Não é a opinião, é uma opinião que tem na esquerda, mas não é a nossa opinião. Não é a opinião do marxismo. Então tem muita confusão, né? Nesse sentido tem que se fazer um trabalho esclarecedor. Nós temos mais uma pergunta do auditório, mas antes eu queria agradecer os superchats da Edna Castro, da Maria Ângela Abdur e do Juliano Armstrong Arnosti, que pergunta: o que teria motivado Marco Aurélio a conceder a liminar que soltaria o Lula, sendo que era claríssimo que, por ordem do general Ajax, o Toffoli iria derrubá-la? Esse arrobo democrático partiu de onde? Esse arrobo democrático partiu do fato de que a burguesia está muito dividida sobre várias questões, né? E o Marco Aurélio representa um setor da burguesia. Se essa medida que ele tomou fosse aplicada, não iria ser libertado o Lula, iria ser libertado vários políticos burgueses. Ele, logicamente, sabia que o Toffoli ia ter que fazer isso daí. E ele fez, na minha opinião, para forçar o Toffoli a fazer isso daí, para mostrar que, tá vendo? Isso aqui estão controlando, é uma denúncia que ele está fazendo do controle que existe sobre o STF para pressionar esses setores para poder passar com essa medida, né? Ele quer antecipar a pauta. O Toffoli marcou para abril, né? Aí chega em abril, ele marca para abril do ano que vem. Ou então o Lula é condenado em terceira instância, sei lá. A gente não sabe como é que eles fazem, né? O que eles vão fazer. Mas com certeza, em abril não vão libertar o Lula também. Certo. Agradecer também ao René da Silva Bastos e ao Alexandre Garcês, e chamar a companheira Gisela para falar. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta a respeito da situação internacional. Eu vejo o seguinte: o Trump resolveu fazer um acordo com a Coreia, resolveu tirar as tropas da Síria. No entanto, ele também faz o jogo ao contrário. Ele vai lá e muda a embaixada para Jerusalém, ataca a Venezuela. E é uma coisa totalmente contraditória, esses dois aspectos, né? Com relação à política do Oriente, a política da América Latina, e, enfim.
Queria que você comentasse essa contradição e apresentasse os motivos dessa contradição. Bom, eu não tenho... A internet que está diretamente relacionada. O Jean Valjean pergunta pede para você comentar sobre o chanceler do Bolsonaro, que disse que vai demitir todos os assessores sêniores do Itamaraty, e pergunta o que você pensa que vem por aí na área internacional do governo. Ele vai realmente tirar as provas? Ele mandou tirar já. Mas elas saem? Sai. Já tirou, ele mandou tirar. Vamos ver se elas saem. É possível, vamos ver. Oposição não tem nada, na permissão saiu. Na permissão saiu? Não. Vai retirar pela parte, não. Vamos, é complicado. Primeiro, eu não tenho uma análise completa disso daí, mas queria colocar alguns elementos que ajudam a entender o problema. Eu acho que quando a gente analisa o governo do Trump, nós temos que levar em consideração, primeiro, que há muitas relações de segunda linha, fatores de segunda linha, que intervêm nas decisões dele. Por exemplo, Israel. Né? Há duas considerações importantes. Uma, que o lobby israelense nos Estados Unidos é muito forte. Né? E esse lobby, ele pressiona todos os governos e ele cria uma situação difícil para todos os governos norte-americanos. Segundo, o que nós temos que ver, se ele está apoiando os israelenses ou se ele está apoiando o governo de Israel, que é o Netanyahu. Né? Se eles estão tentando fortalecer um ou outro. E terceiro, nós temos que ver também se ele efetivamente está fazendo isso, ou se ele está simplesmente fazendo que nem o Marco Aurélio. Vou fazer aqui, ganho ponto, mas não vai acontecer porque o pessoal vai vetar. Né? Ele, inclusive, em algumas coisas, ele teve que voltar atrás. Ele achava que eram grandes jogadas publicitárias, ele teve que voltar atrás. No caso da Rússia, por exemplo. É visível que ele e o Putin têm aí uma relação privilegiada, mas ele não consegue manter isso aí porque a pressão é muito grande. Então tem que levar em consideração tudo isso. Né? O caso da Síria, uma parcela da burguesia norte-americana, não é só a direita do Trump, mas empresários, tudo. Acho que isso daí, primeiro, não vai dar em nada, a batalha é perdida. Segundo lugar, o melhor era estabilizar a coisa lá, porque eles estão perdendo dinheiro. Essa política, como acontece muito frequentemente com o governo Trump, e é uma coisa natural em todo o Estado capitalista, ela se choca com os setores que fazem a política estratégica da burguesia. Essa é uma coisa que também muita gente não percebe. Um setor da burguesia olha para a coisa como uma oportunidade de negócios. Mas os setores especializados, o serviço de informações, forças armadas e tudo mais, departamento de Estado, tendem a olhar como um problema político estratégico. Quer dizer, não tem problema perder um pouco de dinheiro aqui se nós garantimos uma situação política geral. Então, no final das contas, a política dos estados capitalistas ela se equilibra entre esses dois fatores. O interesse mais geral e abstrato da burguesia e o interesse mais imediato e mais localizado dos setores da burguesia. Então, o Trump ele tem o hábito de fazer essas coisas assim de maneira imprevista, né, no calor da hora. Tanto que o secretário de defesa dele se demitiu por causa disso daí. Quer dizer, mostra que ou ele não queria demitir o cara também, possível, ou ele nem se preocupou, tomou a decisão. O panorama é complexo, porque o caso da Síria é muito complexo. Para resolver o problema na Síria, precisaria de um grande investimento militar. Isso daí, eu acho que tem um amplo setor da burguesia que está com a corda no pescoço que não quer fazer. Que eles acham que já o que eles fizeram
no Iraque, um investimento gigantesco que beneficiou setores muito localizados da burguesia, defesa e papapá, isso daí não dá. A situação do Estado norte-americano é uma situação falimentar, a economia mundial, não falei isso aqui, queria fazer uma análise mais generalizada, mas as indicações são muito claras, nós estamos entrando num período de desaquecimento econômico, né? Então, tudo isso daí leva a que os setores da burguesia se protejam, né? Aí o outro fala, não, mas nós vamos deixar, vamos perder posições, vai enfraquecer no Oriente Médio, papapá. O cara fala, olha, preciso sobreviver aqui, e há esse conflito, né? E depois a situação lá é uma situação que está à beira de perder o controle. O que eu não acho é que tenha havido uma mudança geral da orientação do imperialismo nessas questões. Eu acho que eles continuam de olho na Síria, e se deixasse o setor que é o setor mais estrategista, que é contra o Trump em geral, eles já teriam arrumado uma encrenca no Mar Negro também com os russos. E já teriam feito alguma coisa na Venezuela também. Eu acho que o Trump ele fala da Venezuela, que vamos destruir o mal e tal, mas não acho que ele tem intenção, ele pessoalmente, o grupo dele, de arrumar uma guerra na Venezuela. Pode ser que aconteça, mas não me parece que seja a política preferencial dele. E vai ser complicado, né? Porque os russos já meio que vetaram essa intervenção, aterrizaram 2 bombardeios de potência nuclear de alto alcance. Agora já saiu a notícia de que eles vão montar uma base na Venezuela. Quer dizer, a situação está complicada, né? Muito complicada. O interessante da situação, na minha opinião, o mais interessante de tudo bem, todas as questões têm interesse. O mais interessante de tudo é que se revela a extrema fraqueza do imperialismo, né? Para que um poder, né, que vem lá praticamente do Oriente, para montar uma base na América do Sul, uma base militar, os norte-americanos nunca permitiram nada parecido com isso. Imagine se os alemães fossem montar uma base militar no Brasil. Isso aí era motivo de guerra imediato, né? Quando a União Soviética tentou montar uma base de mísseis militares em Cuba, também foi... Agora os russos deram essa notícia, os norte-americanos vão reagir, lógico, mas até agora nada. É um sinal de fraqueza muito grande, né? A situação está muito difícil mesmo para o imperialismo. Ainda bem, porque senão a nossa situação estava muito pior, né? Bom, a pergunta vem aqui dos companheiros que estão assistindo a análise política da semana lá no Centro Cultural Benjamin Perret, no Rio de Janeiro. Eles convidam todo mundo que é do Rio, que está acompanhando aqui pela internet, a assistir lá no telão e fazer as perguntas e participar da discussão política lá, como eles estão fazendo. O Centro Cultural Benjamin Perret do Rio está na Rua Taylor, número 47, na Lapa, e é só chegar lá no horário da análise política todo sábado. Os companheiros estão perguntando o seguinte, um comentário que vem de lá. Uma ala do PT está voltando com a ideia de que o Lula será solto em breve. Isso é para desmobilizar o Réveillon com Lula? Bom, mas como seria possível isso daí? A ideia é totalmente... Eu poderia pensar isso aí 5 dias atrás, hoje. Quem que vai soltar ele? Em abril. Abril é longe, hein? Não, isso não tem o menor cabimento. Não querem, né? A gente tem que falar claro. Tem toda uma ala do PT que não quer que o Lula seja solto. Temos mais um superchat do Wilton Santos, que pergunta, se o Lula for escolhido o Nobel da Paz, qual seria a repercussão no Brasil?
a imprensa golpista trataria de colocar isso aí no cantinho mais escondido do jornal. A Globo ia dar que quem ganhou o Nobel da Paz no ano passado, ou quem vai ganhar no ano seguinte. Isso aí, ó, por repercussão, esses truques de tipo eleitoral não vão tirar o Lula da cadeia. Tudo bem, é bom. Se ele ganhar o Nobel da Paz é uma publicidade e tal, mas ou a gente tira ele da cadeia ou ele não vai sair. A Margarida Schuvenk pergunta: Rui, gostaria de saber a sua opinião sobre o PL que quase passou no Senado, que leva os municípios a ficarem reféns da banca, a securitização dos impostos. Eu não estudei bem isso daí, eu só vi a notícia por alto. Mas, logicamente que esse é o governo dos banqueiros, né? O cidadão que está lá no Ministério da Fazenda, sem falar nas tradicionais figuras do governo do FHC, que nem o Armínio Fraga, isso é tudo cachorro de coleira dos banqueiros.